no ar. Ok, Eduardo, obrigada mais uma vez por nos receber aqui nos seminários Novos e Velhos Saberes. Estamos muito contentes aqui porque hoje recebemos o nosso colega Carlos Eduardo Almeida, que desde o finalzinho de agosto é nosso colega aqui, nosso professor visitante aqui do Instituto de Biologia e do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução, e eu estou muito contente de que ele tenha tirado esse tempinho aqui para conversar conosco hoje, para que a gente possa conhecê-lo um pouco mais, né, saber sobre a sua linha de trabalho, e com isso dar início a uma convivência que eu espero que seja muito longa, muito duradoura e bastante proveitosa, né, que renda muitos frutos. Fico contente que tenhamos aqui muitos alunos, né? Porque acho que um dos objetivos do Carlos Eduardo é que os alunos conheçam ele, né? Aos poucos, né? Se entrosar aqui com a comunidade do programa. Então, não vou me demorar mais, eu vou passar a palavra a ele para que ele se apresente, para que ele conte um pouquinho da história dele aqui para nós. Vou me retirar, né? Vou desligar minha câmera e meu microfone, mas estarei aqui. Qualquer coisa, podem me chamar aqui no chat. Vou pedir também aos colegas que estão com o microfone ligado, né, que desliguem para que não haja nenhuma interferência na fala do Carlos Eduardo. Colega, é contigo. Obrigado. Gente, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que eu estou muito feliz de estar apresentando essa palestra, né? O Carlos que eu falei. Eu trabalho com vetores da doença de Chagas desde 1997, né? Não sou tão velho assim, comecei a trabalhar muito novo. Já no mestrado, já na iniciação científica, comecei a trabalhar com vetores da doença de Chagas e do semiárido nordestino. Então, esse é um dos motivos que eu estou tão feliz de estar na UFBA, no estado da Bahia, que tem uma biodiversidade incrível, e eu já coloquei nessas palavras que a Bahia, eu frequentei muito o sertão da Bahia, coletando barbeiros, que é o berço de diversificação do complexo de espécies que eu trabalho há 20 anos. Né? Então, além de eu estar feliz de estar nessa universidade tão importante, eu vou estar próximo do meu campo de estudo, de uma área tão legal onde tem a maioria das espécies do complexo de espécies que eu trabalho. Eu acho que tem a maior diversidade de vetores do mundo, do estado da Bahia. Vetores da doença de Chagas. Tá? Então, o assunto que eu vou conversar com vocês hoje, eu sou da Fiocruz, eu fiz mestrado e doutorado na Fiocruz, do Rio de Janeiro, mas, assim, a minha trajetória permeou por várias instituições nacionais e internacionais. Posso falar a última foi a Unicamp, tanto que está o símbolozinho aqui, porque esse trabalho foi desenvolvido lá. Mas eu passei também pelo FPB, Universidade do Kansas, no CNRS e na Unesp. Então, espero que fique agora na Universidade Federal da Bahia, né? Por todos esses motivos que eu já expus a vocês. Então, gente, relembrando o assunto que eu vou falar da detecção molecular de recursos tróficos, que são as fontes alimentares, né, de insetos vetores, que é uma interface entre a biodiversidade, a ecologia e a epidemiologia. Eu não vou me aprofundar muito na doença de Chagas, mas eu vou ter que falar um pouquinho dela, porque o meu modelo, o modelo que eu vou explorar aqui, é um vetor da doença de Chagas, o inseto que transmite a doença de Chagas. Né? Então, a doença de Chagas foi descoberta em 1909 por Carlos Chagas, que a doença levou o seu nome. Né? Ele foi genial, que em um único trabalho ele descreveu o parasita, descreveu formas clínicas da doença, identificou o vetor, né? E dentre as formas clínicas da doença, só recapitulando para vocês, que a cardiopatia chagásica crônica é a que causa a maioria dos óbitos. Mas existem outras formas clínicas. Né?
É uma doença endêmica de países latino-americanos, ocorrendo em 21 países, e atualmente cerca de 8 milhões de pessoas estão infectadas, todo mundo, e 25 milhões estão em risco. Só para uma coisa nova que está acontecendo, os cenários epidemiológicos são dinâmicos, a doença de Chagas, a transmissão vetorial vem caindo, né? E o que vem tomando o lugar da transmissão vetorial é a transmissão oral. Vocês devem ter ouvido falar dos casos do Pará, de consumo do açaí, mas isso não se restringe só ao norte, não. A gente tem muita transmissão oral. Eu vou mostrar um caso para vocês, né, que está dentro do contexto de detecção de fontes alimentares. A gente foi na área de surto chagásico. Esses surtos estão acontecendo também no Nordeste. E já teve um surto importante aí no estado da Bahia. Então, ainda é responsável por mais de 10 mil mortes por ano, e é uma doença que está na classe de doenças tropicais negligenciadas. E por que ela é negligenciada? Porque ela é estritamente ligada à pobreza. Esse tipo de caso rudimentar favorece muito a infestação pelos insetos transmissores da doença de Chagas, por conta de ter essas frestas, né, onde os insetos se escondem. A gente encontra colônias numerosas desses vetores. Eu já coletei mais de 100 insetos dentro desse tipo de casa, mas a gente encontra colônias numerosas também de insetos vetores em casas com reboco. Inclusive, já achei aí no sertão da Bahia colônias numerosas de Teratoma joserensis. Bom, vamos ao objetivo. Para que a gente faz a detecção das fontes alimentares de insetos vetores, né? Eu, como ecoepidemiologista molecular, eu sempre levo um pouco para o lado ecoepidemiológico, a importância na ecoepidemiologia da doença, né? O objetivo central desse tipo de trabalho é levantar os hábitos alimentares dos insetos vetores. Isso é uma coisa muito difícil, que eu vou mostrar para vocês, que a gente tem limitações orçamentárias, né? A técnica mais indicada para você identificar precisamente a fonte alimentar é baseada no sequenciamento genético, que a gente sabe que não é barato, né? Mas a gente tem alguns objetivos secundários, que é reconhecer os animais que podem manter populações numerosas de vetores. Quando você reconhece a fonte alimentar, você tem essa informação que pode ser usada no controle. Indicar os reservatórios do Trypanosoma cruzi, né? O Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas, lembrando vocês, né? O causador, né? O protozoário. E a gente pode inferir sobre os processos de domiciliação dos insetos vetores. É importante a gente ter em mente que para a instalação de uma doença como a endemia, como a doença de Chagas como endêmica em um lugar, é importante que haja coabitação do inseto e o homem, né? Então, só a partir disso, de quando o inseto está domiciliado, é que você pode considerar a doença endêmica. Os casos de contaminação oral estão entrando na casa dos endêmicos agora, mas isso é um cenário, como eu falei, novo, relativamente novo. Então, para falar da detecção das fontes alimentares, eu escolhi um vetor. O nome dele leva o nome do Brasil, Teratoma brasiliensis, né? Que até 1997 todos os insetos que habitavam essa área que eu marquei aí no mapa, eles eram todos considerados Teratoma brasiliensis. Mas, como eu falei, eu trabalho com esse táxon desde 1997. Né? Participei dos trabalhos da minha orientadora, da doutora Jane Costa, na Fiocruz, e a gente observou na época que existiam variações cromáticas nos insetos que eram coletados ao longo do semiárido nordestino, e isso desencadeou uma série de estudos etológicos, biológicos, genéticos, né?
citogenéticos, e a gente viu que cada uma dessas variações cromáticas representavam unidades evolutivas independentes. Então, a partir disso, algumas das variações cromáticas foram elevadas ao status taxonômico específico e algumas subespecíficos. E, assim, os membros, eles formam um grupo monofilético que tem em comum habitar em complexos rochosos, no semiárido nordestino, na Caatinga, em geral. E a gente viu que isso é um grupo monofilético. Eles têm distribuição alopátrica ou parapátrica, com exceção de 2 membros do complexo brasiliensis, o Teratoma brasiliensis e o Teratoma petroca. Por simplicidade, eu vou chamar Teratoma brasiliensis a partir de agora só de Teratoma brasiliensis, ok? Isso aqui é interessante, vai ser interessante no final, eu vou retornar nesse slide, porque explicar por que eu estou falando isso. Esses 2 membros do complexo Teratoma brasiliensis, você coleta, são os únicos que você coleta em cima da mesma rocha, eles estão em simpatria, e não só isso, eles estão ocupando o mesmo complexo rochoso, a mesma pedrinha. Então, uma coisa que sempre me intrigou é o que levou a deriva genética desses 2 membros para que eles se especiarem. Depois vai entrar a fonte alimentar aí que a gente vai conversar. Então, essa distribuição geográfica dos membros do complexo Teratoma brasiliensis, trabalho que a gente publicou em 2014, e que a gente vê que a maior diversidade de espécies de membros do complexo está aí na Bahia, né? Então, como eu disse, é o berço da diversificação do complexo de espécies. Teratoma brasiliensis. Então, todos eles habitam no ambiente primário deles, o ambiente natural, são afloramentos rochosos, como eu disse. E aí, eu apresento alguns exemplos. A gente, na verdade, só consegue coletá-los no ambiente natural à noite, correndo o risco de ser picado por cobra, fazendeiro achar que a gente está invadindo as terras, mas assim, e eles têm uma série de nomes vulgares. Você encontra o povo chama, o povo sertanejo chama eles de bicudo, cocotó. E um dos nomes que eu acho interessante é o piolho de pedra. Porque à noite, quando você sai às pedras, você encontra eles caminhando sobre as pedras. E aí a gente captura esses insetos. Mas, infelizmente, esses insetos não habitam só no ambiente silvestre. Eles se adaptaram também a habitar o ambiente construído pelo homem, né? Que a gente chama, nesse caso, a gente chama de peridomicílio. Tá? Esses são os alguns exemplos de ambientes peridomiciliares, onde a gente encontra também colônias de Teratoma brasiliensis. O galinheiro, aqui à esquerda, e aqui talvez seja o chiqueiro de porco e um outro ecótopo, onde a gente encontra os barbeirinhos. Eu falo infelizmente porque ele é um transmissor de doenças. E essa proximidade dele com o homem não é muito bem vista por nós. Nós não queremos ele próximo ao homem. A gente preferiria que ele ficasse restrito ao seu ambiente silvestre, tá? Mas a coisa não é assim. Então, é frequente a gente achar essas colônias, né? É normal achar aí colônia também de mais de 200 exemplares nesses ambientes construídos pelo homem, como encontra dentro das casas. Eu conversei com vocês que o levantamento dos hábitos alimentares de insetos vetores, seja de qualquer espécie, ele não é uma tarefa fácil, porque você tem a sua restrição orçamentária para fazer os sequenciamentos genéticos, que eu vou mostrar como a gente chega lá, né? Mas você tem uma série de variáveis que dificultam você levantar completamente os hábitos alimentares destes vetores. Um deles é a distribuição geográfica. A fauna de fontes alimentares de cada ponto dentro da distribuição geográfica desses insetos pode ser diferente.
né? Além disso, a gente tem um outro fator, né, que uma outra variável que complica a gente ter uma amostragem, a gente levantar completamente os hábitos alimentares desses vetores, porque ele habita diversos ecótopos, né? Ele pode, você tem que levantar, você teria que ter um N interessante de amostragem de fontes alimentares da casa. No peridomicílio, ele habita hábitats variáveis e no ambiente silvestre, pelo menos, esses são só complexos rochosos, é o ambiente primário dele, né? Além disso, a gente tem outras variáveis que podem complicar, né? A gente levantar totalmente os hábitos alimentares, que são os estádios linfais, né? O Triatoma brasiliensis, os triatomíneos em geral, os hemípteros, né? Eles têm 5 estádios linfais em um adulto. Os triatomíneos, os barbeirinhos, em todos os estádios linfais e no adulto, eles são hematófagos. Eles se alimentam de sangue. Ok? Mas quem me garante que a ninfa de primeiro estádio se alimenta da mesma coisa que a ninfa de quinto, a ninfa 5, que é 4? Né? A gente também tem um fator sazonalidade, né? A fauna de animais, a gente pode ter um exemplo de ave migratória, no caso ele se alimenta de ave, né? As aves migram quando na mudança de estação, então a gente tem um fator sazonalidade que é um outro complicador, né? Mas uma variável que pode complicar a gente levantar completamente esses hábitos alimentares. Então, a gente tinha, né, um orçamento para levantar, para identificar em torno de 200 fontes alimentares do Triatoma brasiliensis. Então, qual foi a estratégia que a gente usou para a amostragem? A gente selecionou as amostragens de acordo com uma pergunta específica, né? A gente queria saber quem eram as fontes alimentares que poderiam ser responsáveis por formar colônias numerosas, né? Especialmente no peridomicílio. Então, a estratégia foi de selecionar somente colônias que eram formadas por mais de 30 insetos. Aquelas colônias menores a gente descartou, porque a gente tinha coletado 3.897 insetos de várias populações, né? Quando população, a gente chama de todos os insetos que foram coletados em um mesmo ponto e ecótopo. A gente selecionou uma população peridomiciliar e uma silvestre de cada município e a gente selecionou um estágio evolutivo. A gente selecionou as ninfas de quinto estádio e quarto estádio, as ninfas mais maduras. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria saber quem realmente estava associado ao Triatoma brasiliensis. Qual eram os animais que realmente estavam associados. E as ninfas, elas não são capazes de voar. Você pode ver que elas não têm asinhas aí, essas que eu circulei. Então, isso diminui as chances dela ser uma visitante. A gente tem aí mais chances de que esse inseto que a gente mostrou seja um residente, ou seja, ele está feliz no lugar, digamos em outras palavras. E mais a gente utilizou mais um critério para selecionar a amostragem, que foi de pegar somente os insetos engurgitados, ou seja, aqueles insetos cheios de sangue, porque é o sangue que a gente avaliou para ver a fonte alimentar, o material que estava dentro do conteúdo intestinal deles. E a gente fechou a amostragem com a estação seca. Okay? Então, eu falo que no intestino do inseto que você desvenda várias das associações ecológicas do inseto. Você determina os recursos tróficos, né, as fontes alimentares, mas não só isso. Você pode detectar outra associação ecológica dele, se ele está parasitado pelo Trypanosoma cruzi ou não, né, que é o agente causador da doença de Chagas.
E uma abordagem que está em evidência agora é a análise do microbioma. Sabe-se, aí puxando a sardinha para o lado ecoepidemiológico, que o microbioma ele pode modular a interação do barbeiro com o Trypanosoma cruzi. Existem alguns trabalhos que mostram que ele pode até inibir a infecção natural, a infecção do barbeiro por Trypanosoma cruzi. Eu vou mostrar, e vou falar por que eu estou falando disso no decorrer da apresentação. E como que a gente detecta a fonte alimentar dos insetos vetores? Isso eu estou falando para barbeiro, mas vale para outros os vetores, os insetos que transmitem doenças em geral. Primeiro, a gente extrai o conteúdo intestinal dos insetos, lembrando que eu selecionei aqueles que estão engurgitados, ou que tinham sangue no seu conteúdo intestinal, extrai o DNA desse material, e aí, para detectar a fonte alimentar, né, que é vertebrado, ele se alimenta... algumas espécies se alimentam de vertebrado, mas o Triathlon brasiliense é predominantemente vertebrado, já se sabe. Então, a gente utiliza primer específico, iniciadores específicos que contêm regiões conservadas de vertebrados, né? E a partir disso a gente amplifica esse fragmento, que o fragmento foi do citocromo B, de vertebrado, sequencia esse fragmento genético e joga no banco público de sequências nucleotídicas, e aí a gente chega à fonte alimentar com similaridade, tá? Da sequência que a gente obteve. Mas, com esse mesmo DNA, a gente levantou, o mesmo DNA que a gente identificou a fonte alimentar, a gente utilizou um segundo primer, que ele é específico para detectar se o inseto está infectado por Trypanosoma cruzi. Aí não precisa fazer o sequenciamento genético, é por simples PCR. A presença de banda indica que ele está infectado por Trypanosoma cruzi, e a ausência indica que não está. Então, a gente já vai aos resultados. A gente viu, já existiam alguns trabalhos sobre a fonte alimentar, inclusive o meu, fontes alimentares de Triathlon brasiliense, mas não com esses pressupostos que a gente utilizou de seleção de amostragem. Tá? Então, com os nossos pressupostos de seleção da amostragem, a gente queria entender quem eram os responsáveis por formar colônias numerosas de Triathlon brasiliense, a gente observou que 70% dos insetos que nós amostramos tinham se alimentado de roedores da família Cavidae. Esses aí são os parentes do guinea pig, da cobaia de laboratório, tá? Da capivara, tudo da família Cavidae, né? 20% se alimentaram de outros mamíferos e outros 20% de répteis e aves. Por que eu dividi a amostragem desse jeito, né? Primeiro porque a gente viu, isso aqui é a amostragem geral, a gente viu que ele está realmente associado com esses cavidae, né? Os trabalhos anteriores não utilizaram esses pressupostos nossos, não indicavam tão fortemente isso, tá? Então, mas a gente separou a nossa amostragem nesses 3 grandes grupos, porque outros mamíferos também podem ser reservatórios do Trypanosoma cruzi, e répteis e aves não podem. A gente encontrou também fontes alimentares inesperadas, como cobras, totalmente inesperadas para a gente. Guaxinim, está aqui marcado, e essa pombinha, que eu não sei como, possivelmente caiu do ninho, porque foi no complexo rochoso, possivelmente um filhote caiu do ninho, porque eu nem sei se essa pomba se nidifica nas rochas. Bom, dividindo a amostragem entre os insetos coletados no peridomicílio, os insetos coletados no ambiente silvestre, o esperado, né, foi que
o que aconteceu foi o esperado, que no ambiente silvestre a diversidade de fontes alimentares foi bem maior que no peridomicílio. Mas, para nossa surpresa, aqui no peridomicílio, o padrão de grande prevalência da preá se manteve. Então, parece que essa preá, uma das primeiras surpresas nossas, esse animal não é mais um animal silvestre. Assim como o Teratoma brasiliense está se adaptou ao ambiente domiciliar, esse animal parece estar bem adaptado ao ambiente domiciliar, né? Tanto que ele foi mais presente no ambiente peridomiciliar, como fonte de alimento do Teratoma brasiliense, do que no ambiente silvestre. Isso nos chamou logo a atenção. Nessa ilustração aqui, a gente vê cada linha dessa representa uma detecção de fonte alimentar para o Teratoma brasiliense, né? As linhazinhas, as conexões em vermelhos, essa é uma network, né? Uma rede, né? As conexões em vermelho representam os insetos que foram coletados no peridomicílio, as verdinhas nos silvestres. As que se conectam no polo superior representam os insetos que não estavam infectados por Trypanosoma cruzi. Lembra que eu fiz também a gente fez o teste de infecção natural por Trypanosoma cruzi. E as que estão no polo inferior representam os insetos positivos para Trypanosoma cruzi. O que a gente viu? Que aquele animal que parece não estar associado, mantenedor de colônias numerosas de Teratoma brasiliense, além de ser a fonte mais frequente, também apresenta muitos insetos que se alimentavam desse animal estavam positivos para a Trypanosoma cruzi. Isso aconteceu tanto no peridomicílio quanto no ambiente silvestre. Mas ele também é uma importante fonte alimentar, mas muitos deles estavam não infectados, mas a grande maioria estavam infectados. O parentezinho dele aqui, o Rock Cave, que é o mocó, que é da mesma família, também parece ser um importante reservatório do Trypanosoma cruzi, porque praticamente todos os insetos que se alimentaram aqui no Rock Cave, do Trypanosoma cruzi, do teratoma, todos os Teratoma brasilienses que se alimentaram do mocó, quase todos estavam infectados. Só um, no ambiente silvestre, não estavam infectados. Aí a gente tem esse tipo de abordagem de levantamento de fontes alimentares conectada com a infecção natural, para você falar se o animal é reservatório ou não, isso recebe algumas críticas. E por quê? Porque não é porque o animal se alimentou o inseto se alimentou deste animal e porque ele está infectado que você pode afirmar que ele se infectou nesse animal. E por quê? Porque ele pode ter se alimentado de um outro animal anteriormente, ao longo do ciclo de vida dele, e ter se infectado pelo Trypanosoma cruzi. Mas eu vou falar também rapidinho os gatos também foram importantes, né? Importantes fontes alimentares do Teratoma brasiliensis, e os animais, os teratoninos que se alimentaram de gatos estavam quase todos infectados. E o que é conhecido, clássico, reservatório de Trypanosoma cruzi apareceu com todos os insetos que se alimentaram deles estavam infectados, que é o gambá. Então, aquilo que eu te falei, esse trabalho ele recebe um pouco de crítica, essa inferência. Eu achei um inseto infectado e que se alimentou em determinado animal. Eu achei o reservatório. Recebe crítica porque ele pode ter se infectado anteriormente, se alimentando de outro animal. Mas olha aqui, essa network, em cada pontinho, cada nódo na parte inferior representa uma população. E os nodos na parte superior são as fontes alimentares. O tamanho desses nodos, né, aqui representa o número amostral e acima representa o número de insetos que se alimentaram deste hospedeiro, né? Então, o que a gente viu foi que populações numerosas, que eu marquei, essas duas que eu marquei nos losangos,
que se alimentaram exclusivamente, a gente só vê uma linhazinha aqui, no ambiente peridomiciliar, né, vermelho, todos os insetos aqui na MV188 estavam infectados por Trypanosoma. Então, como a gente tinha muito bicho aí, todos eles só se alimentaram desse animal estavam infectados, a gente acredita que a gente chegou, sim, ao reservatório do Trypanosoma cruzi, ok? E todas as outras populações, ao menos nos losangos, que representam as populações do Rio Grande do Norte, que se alimentaram nesse animal, que tem pelo menos uma ligação com ele, estavam também com altas prevalências de infecção natural por Trypanosoma cruzi. Então, mais uma sugestão de que esses animais podem ser os reservatórios, né? Eu esqueci de falar que em amarelinho são os mamíferos, né? Porque eles são potenciais reservatórios, e em cinza são os animais que são refratários à infecção por Trypanosoma cruzi, né? E a ciência revela surpresa. A gente achou aí que tinha achado o reservatório do Trypanosoma cruzi, mas uma coisa que a gente já tinha esse background de estudos anteriores, é que no Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, todo lugar que a gente já mostrou, as prevalências de infecção natural por Trypanosoma cruzi são muito altas nos barbeiros. A gente tinha certeza que isso tinha relação com a fonte alimentar, com o reservatório. Poxa, o reservatório só está lá no Rio Grande do Norte, não está na Paraíba. Mas, para nossa surpresa, os insetos que se alimentaram, de populações numerosas também, que se alimentaram desses animais que a gente acredita, seu reservatório, não estavam infectados por Trypanosoma cruzi. Em quadradinho, tá, são todas as populações do estado da Paraíba. E os losangos são as populações do Rio Grande do Norte. Então, a nossa inferência de que as preas, os cavida em geral, são os reservatórios do Trypanosoma cruzi, vale para o Rio Grande do Norte. Para o estado da Paraíba, nós temos que buscar outras explicações para isso. E aí a gente está agora buscando isso no microbioma. Pode existir, pode ser que não seja. Existem inúmeras possibilidades para explicar isso. Mas uma que está ao nosso alcance, que a gente tem um grupo que está fazendo esse trabalho em colaboração conosco agora, inclusive da França, né, está muito interessado em olhar se existem diferenças no microbioma, né? Bom, eu conversei com vocês que a gente dividiu a amostragem em 3 grandes grupos, né, para a gente dar continuidade às análises estatísticas, né, e fazer outras inferências, né? Então, a gente dividiu, vou só recapitular, dividiu eles, a amostragem, as fontes alimentares em cavidem, os cavídeos, mucosa e preás, são, a gente acredita que são, sabe-se que esses animais são bons, têm alta parasitemia, então é bem possível que eles sejam, sim, os reservatórios do Trypanosoma cruzi. E a gente dividiu também, em outros mamíferos também, a gente pode albergar o Trypanosoma cruzi, podem se infectar, e a gente dividiu um outro grupo em animais refratários à infecção por Trypanosoma cruzi, que são aves e répteis, desculpa. E a gente testou estatisticamente, né, se cavídeo ou outros mamíferos e répteis e aves exerciam influência sobre as prevalências de infecção natural por Trypanosoma cruzi. Porque a gente viu que não houve diferença estatisticamente significante entre cavídeo e outros mamíferos. Mas os répteis e aves, que são refratários por Trypanosoma cruzi, um tanto esperado, não foram importantes na infecção natural por Trypanosoma cruzi. No que se refere à ocorrência de Teratoma brasiliensis, os cavídeos, aquelas caves, como se eles foram apresentaram diferença estatisticamente significante na formação de colônias densas. Então, a gente respondeu aquela pergunta. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de mais uma das hipóteses que são sugeridas para aquilo que eu falei lá no começo, né? No nosso desenho.
sugeridas para explicar o processo de domiciliação em certos vetores, né? Elas são para a Triatlon brasiliensis, a gente tem duas hipóteses que são mais aceitas e que competem entre si, né? A primeira hipótese é chamada de microhábitat, né? Essa hipótese diz que os Triatlon brasilienses se adaptaram às casas porque eles encontraram na casa um microhábitat parecido com aquele que eles têm no ambiente silvestre, que são os complexos rochosos, né? Mas o que a gente vê é que esses barbeiros brasileiros, eles infestam também amontoados de madeira, ecótopos que não são de origem mineral. Então, existe uma outra hipótese, né, que é chamada de hospedeiro-chave, que Ross, né, e que acredita que esses insetos se adaptaram ao domicílio, ao peridomicílio, em função de hospedeiros-chave, né, hospedeiros que eles estão muito associados. Para responder essa hipótese, ou para reforçar a hipótese, a gente dividiu a nossa amostragem do peridomicílio em 3 grandes grupos. Os entulhos de material de origem vegetal, isso é muito comum no semiárido, lá no nordestino, porque o povo acumula isso para abastecer fogões a lenha, construir cercas, até a casa em si, né? E eles acumulam também material de origem vegetal. A gente dividiu a nossa amostragem nesses tipos de materiais, né? E um terceiro grupo foi composto, né, por criadores de animais, porque a gente sempre juntou todos eles, embora eles sejam diversos, a gente colocou todos eles juntos porque os animais, as fontes alimentares que são esperado que sejam encontradas nesses lugares são tanto previsíveis. No galinheiro você vai encontrar galinha, no chiqueiro você vai encontrar porco. Era isso que a gente via, podia detectar as fontes alimentares desses animais. Então a gente pegou essas informações com esses agrupamentos que a gente formou, né, de ecotípico, né, e de grupos de animais, e testou as nossas detecções de fontes alimentares, né, de acordo com essas perguntas e de acordo com as hipóteses que têm sido sugeridas para a domiciliação de Triatlon brasiliensis. Então, a gente já sabia que o Triatlon brasiliensis estava muito associado aos roedores da família Cavida, que não sei se vocês veem o cursor, né? Então, o que a gente viu foi que os insetos que se alimentaram desses roedores estavam tão associados amontoados de material de origem vegetal, quase tão quanto eles estavam a material de origem vegetal. E aqui, surpreendentemente, né, nosso número de fontes alimentares detectadas nesse ambiente foi quase tão grande para esses roedores quanto em seu ambiente natural. Então, isso favoreceu a hipótese que esses insetos estejam se adaptando ao domicílio, mais em função dos hospedeiros-chave. Digamos, em outras palavras, digamos que talvez eles tenham seguido esses hospedeiros-chaves que se tornaram sinantrópicos, né, e se adaptaram ao ambiente domiciliar. Bom, a gente fez todo esse trabalho e, como eu falei, como ecoepidemiologista molecular, a gente logo pensa nas implicações ecoepidemiológicas desses achados, né? Que implicações isso tem? A gente identificou os animais que são responsáveis pela formação, né, de colônias numerosas destes barbeiros, e a gente viu que não só que toda vez que esses insetos estavam associados a esses hospedeiros chaves, eles estavam com prevalências de infecção natural, toda vez não, geralmente, estavam com prevalência de infecção natural muito alta. Então, no final do trabalho, a gente fez uma cartilha e forneceu às secretarias de saúde, né, como uma forma de recomendação à população,
para evitar formar, eu sei que é uma coisa que não é tão realística, mas a gente faz o que a gente pode, né? Evitar a formação desses ecótopos que são favoráveis a esse tipo de situação de risco. Né? E mais do que isso, para a Secretaria de Saúde, a gente pediu uma atenção especial nas borrifações com inseticidas a esses ambientes que muitas vezes são negligenciados nas campanhas de controle. Eles vão direto nos galinheiros, onde eles acreditam que tem barbeiro, e geralmente tem muito mesmo, barbeiro no galinheiro, mas o que acontece é que lá no galinheiro tem muito barbeiro, mas não estão infectados, que eles estão em função das aves, que são refratárias ao Trypanosoma cruzi. Então a gente pediu uma maior atenção. Alguma pergunta? Alguém chamou? Maior atenção a esse tipo de ambiente. Tá? A gente viu que 6% das fontes alimentares de Teratoma brasiliensis foi composta por gatos. Isso foi uma surpresa. Né? Existe muito estudo em cima de cachorro. Os cachorros, tem um estudo, inclusive, no Rio Grande do Norte, que mostra que 40% dos cães estão infectados. Os cães são considerados sentinelas da infecção natural por Trypanosoma cruzi. Eles avisam quando o Trypanosoma cruzi está chegando próximo ao homem, quando o risco está aumentando, né, dos cães domésticos. Eles se infectam primeiro. Mas ninguém nunca fez um estudo em cima dos gatos. Então, a gente acha que os gatos precisam ser mais estudados. E lembrando que, não sei se vocês lembram daquela network lá em cima, os gatos são importantes fontes alimentares do Teratoma brasiliensis, tanto no ambiente silvestre como no peridomiciliar. Ou seja, eles são também capazes de trazer cepas de Trypanosoma cruzi de ambos os ambientes. Ou de circular cepa de Trypanosoma cruzi. A gente viu que esses animais, né, que até então eram tidos como silvestres, poiares e mocós, parecem estar em processo sinantrópico, e a gente passou informação para a Secretaria de Saúde para divulgar. Eu acho que animal silvestre não tem que ser predado, não tem que ser... existe carne de boi, de vaca para a gente utilizar mesmo, mas assim, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma população carente, né? E já sofre, em uma região já assolada pela seca, pela carência de recursos. Então, esses animais são fontes importantes de proteínas para eles, mas as chances deles estarem infectados são grandes. Então, a chance da população se infectar ao consumir esses animais também é muito grande. No manuseio ou com a carne mal cozida, né? E uma coisa que isso é mais pergunta do que uma implicação. A gente precisa entender, né, o que acontece no Rio Grande do Norte, que propicia essa intensa circulação de Trypanosoma cruzi, porque é uma coisa absurda. Né? Ao passo que você quase não encontra inseto infectado nos estados da Paraíba, Pernambuco, já na Bahia tem, descendo um pouquinho, mas assim, na área de distribuição do Teratoma brasiliensis, a circulação de Trypanosoma cruzi no Rio Grande do Norte, nos demais estados, até chegar na Paraíba, é muito discrepante. Então, preciso isso que é mais pergunta do que implicação. Bom, ainda no contexto de implicação epidemiológica, né, que a gente ouve muito falar de surto chagásico no Amazonas, associado ao açaí, e eu acho que pouco se fala dos surtos que vem acontecendo no semiárido brasileiro, nordestino. Né? E em 2016, aconteceu um surto grave, inclusive com 3 óbitos, 18 pessoas foram infectadas por Trypanosoma cruzi, e eles acreditam que esse surto se originou de um mesmo evento de consumo de caldo de cana nesta moenda aqui. A gente foi esse engenho, né, e coletou
mais de 100 teratoma brasilienses ao lado do engenho de cana-de-açúcar, né? E possivelmente, e todos eles estavam infectados. É uma daquelas populações que eu mostrei para vocês, que 100% dos insetos estavam infectados. Tinha tanta preá ali, tinha tanto desse cavídeo que eu falei, que eu consegui pegar uma na mão. Então, isso é uma foto nossa. Falando ainda de surtos, ocorreu recentemente, não sei se vocês ouviram falar, ano passado, esse ano, foi na Semana Santa desse ano, em Pernambuco, que foi associado a um evento religioso. Uma diferença que tem dos surtos chagásicos no Amazonas e no semiárido nordestino, primeiro é que lá eles são mais bem estudados. Aqui, esse, por exemplo, que aconteceu em Pernambuco, ninguém sabe ainda, não tem nem ideia de qual foi o alimento que propiciou o surto. Só se sabe que foi um dos maiores surtos da história, ainda não foi nada publicado, então não tenho muita informação precisa, só sei que o surto aconteceu, saiu em revista de divulgação científica, mas pouca coisa chegaram, não acharam o vetor, inseto vetor, não acharam o alimento, então está tudo muito ainda obscuro. Bom, todo esse trabalho que eu mostrei para vocês agora já foi publicado esse ano, né? Acabou, está fresquinho, foi publicado há algumas semanas, né? Na PLOS Englex Tropical Disease, o assunto da tese de doutorado de um dos meus alunos, que já está para defender. E agora a gente vai retornar um pouquinho nos membros do Complexo Teratoma brasiliense. Como eu falei, é um grupo monofilético, composto por uma série de membros, né? E só 2 apresentam distribuição simpátrica, e que, na verdade, eles co-ocorrem na mesma pedra. A gente coleta muitos exemplares na mesma pedra. E a gente aproveitou essa amostragem do Rio Grande do Norte, né? Só para mostrar, eles coabitam em toda essa área verdinha, que é na área de distribuição geográfica do Teratoma brasiliensis. Então, eles dividem não só a distribuição geográfica, como também o ambiente, complexos rochosos. Vale ressaltar que Teratoma petroque não é domiciliado, então a importância epidemiológica dele é menor do que do Teratoma brasiliensis. Você dificilmente acha colônias peridomiciliares. Bom, aquela pergunta que eu tinha o que levou a deriva, né, de 2 membros do Complexo brasiliensis que têm um ancestral em comum e que ocorrem na mesma pedra, né? Talvez seja respondida pelas fontes alimentares, porque 85% dos insetos da espécie Teratoma petroque que foram coletados com Teratoma brasiliensis haviam se alimentado de lagarto. E 70% dos Teratoma brasiliensis, como vocês viram, se alimentaram de roedores. Então, talvez isso tenha propiciado uma deriva genética em função das fontes alimentares, a escolha pelas fontes alimentares. Eles habitam ali, mas eles não competem pelos recursos tróficos. É uma possibilidade, é uma hipótese, né? E esse trabalho também foi publicado também pelo Maurício Milioso, recentemente. Bom, gente, queria mostrar para vocês sobre as fontes alimentares. É basicamente isso, né? E agora eu vou agradecer a todo mundo ao grupo que me ajudou nesse trabalho. E, como eu falei, esse projeto de levantamento das fontes alimentares, ele é só um braço de um projeto muito amplo, né? A gente tem um projeto guarda-chuva e as fontes alimentares ela é apenas um braço, e quem está tocando é o Maurício Lilioso, né? E dentro desse projeto guarda-chuva a gente tem uma série de outros que estão sendo tocados por outros membros da equipe. A Danila está tocando, ela está procurando as bases genéticas associadas ao processo de domiciliação
do Teratoma brasiliensis, ela é cotutelada pela Miriam Arri, da França, né? Ela também é estudante de doutorado, então ela está procurando a expressão diferencial dos genes, né, nos transcriptomas. A Jaqueline o projeto dela teve uma pegada mais ecoepidemiológica. Ela foi para a área de surto e ela levantou os fatores que talvez tenham propiciado, né, os fatores envolvidos no surto de Chagas. Ela levantou o número de casas sem reboco, o conhecimento da população acerca dos riscos de contaminação pela doença de Chagas. A Carolina Valença Barbosa está estudando a distribuição da variação genética do Trypanosoma cruzi também nessa área de estudo. Então, ela está utilizando para isso marcadores de alta resolução, os SNPs, né? Existe, só para contar um pouco o porquê desse projeto, existe a hipótese de que o Trypanosoma cruzi peridomiciliar e o Trypanosoma cruzi silvestre são diferentes. Inclusive, eles são divididos em 5 unidades, que a gente chama de DTUs, acredito que sejam espécies diferentes, mas dentro de cada unidade dessa tem muita variação. Então, é por isso que ela está utilizando marcadores de alta resolução, que são os SNPs. Ela é pós-doutoranda. A doutoranda Maria Carolina está fazendo mais ou menos o que a Carolina está fazendo, só que com um inseto. Ela está estudando a distribuição da variação genética do Teratoma brasiliensis, do inseto, né? E o objetivo principal, assim, mais importante, sob o ponto de vista epidemiológico, do trabalho dela é detectar os focos de infestação. Também vai utilizar marcadores de altíssima resolução, que os marcadores de escolha agora são os SNPs, que são uma técnica cara, né, baseada em sequenciamento de nova geração. E o Edgar foi estudante de mestrado e a abordagem dele não difere muito da Carolina. Ele buscou porque ele já publicou o trabalho, inferir sobre os focos de reinfestação, mas com marcador que é morfométrico, através da morfometria geométrica, que, apesar de receber algumas críticas, né, porque a morfometria, a forma do inseto, pode sofrer influência do meio, né? Ela tem essa parte que é criticada, mas você pode fazer um número muito maior você pode processar um número muito maior de amostras, ao passo que os marcadores moleculares que a gente está utilizando, os SNPs, né, o orçamento que a gente tem, deu para fazer 94 amostras, o Edgar usou mais de 700 para inferir sobre os focos de reinfestação. E uma outra aluna que já defendeu o seu mestrado e que teve um achado importante no seu trabalho foi a Tassiane, ela é da Paraíba. Ela encontrou pela primeira vez um outro Trypanosoma infectando Teratoma brasiliensis, que é o Trypanosoma rangeli. Esse Trypanossomatídeo não é patogênico, não causa doença alguma, mas ele é muito mais fácil de ser contraído, porque ao passo que, uma coisa que eu não falei, mas ao passo do que para você contrair o Teratoma brasiliensis, o Trypanosoma cruzi, por meio do Teratoma brasiliensis, via vetorial, você tem uma série de condições, quer dizer, o inseto tem que defecar no ato da picada e você tem que levar as fezes para o local da picada para se infectar. No caso do Trypanosoma rangeli, isso não acontece. Ele é transmitido só pela picada, porque ele se alberga nas glândulas salivares do barbeiro. E agradeço também a técnica, que não foi uma técnica, foi uma pós-doutoranda, né, que eu falei desde que ela chegou lá que ela ia ser tratada como pós-doc. E o aluno de iniciação científica que já terminou a sua graduação e já defendeu a monografia envolvendo vetores da doença de Chagas. E obrigado a vocês todos que assistiram, que me deram a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho. E agradecer a fonte de fomento, né, que está tão difícil hoje em dia, então vamos agradecer a FAPESP por o senhor que esse estudo fosse realizado.
Muito obrigado, Carlos Eduardo. Alessandra, o que nós normalmente fazemos agora se as pessoas quiserem fazer suas perguntas aqui no bate-papo, elas podem. Se elas quiserem também usar um microfone, não há nenhuma inconveniência. A mesma coisa, caso elas queiram usar a câmera e o microfone, tampouco há nenhum problema. Então, estamos abertos para perguntas e comentários. Eu vou fazer logo 2 comentários, né? O primeiro é uma recomendação para você, não é? Contar um pouquinho mais a história de Carlos Chagas, a questão dele não ter ganho o Prêmio Nobel. Acho que é muito legal você... Eu sei que você já falou sobre o trabalho dele, o quão importante ele foi naquela época, sem muita instrumentação, conseguir sintetizar tudo num trabalho só. Mas eu acho que dá uma contadinha, acho que é muito, muito interessante para as pessoas ouvirem. A segunda coisa é que eu não posso deixar de passar falando em Prêmio Nobel, não é? Sobre as 2 vencedoras do Prêmio Nobel de Química, sendo uma delas uma bióloga, não é? Então, gostaria aqui de deixar bem claro, não é? E nós, biólogos, somos useiros e vezeiros em ganhar prêmios Nobel, normalmente na área da medicina, mas dessa vez foi na área da química, em algo tão interessante. Aí você vê as perguntas também aí, né? Eu estou vendo. Deixa eu falar sobre, Carlos, só um pouquinho sobre essa do Prêmio Nobel de Carlos Chagas, né? O Prêmio Nobel da concorrência, né? De ter concorrido. Tem uma coisa que é interessante na época, que ele desenvolveu o estudo, os olhos, assim, os financiamentos todos estavam voltados para o Trypanosoma brucei, que era o Trypanosoma africano, que causava muito prejuízo na África, né? E ele tinha muito menos recursos e fez esse trabalho fantástico que concorreu a esse prêmio e, infelizmente, não foi indicado, né? Na época, né? Mas, assim, a gente vê como pesquisador brasileiro com pouca coisa faz muita coisa, né? Isso foi fantástico, né? O Rafael está perguntando se eu posso falar um pouquinho mais do microbioma. Então, o Maurício está começando, né, esse trabalho. Até o projeto está online. Ele foi pego pela pandemia. Ele estava na França, ele publicou aqueles 2 trabalhos, e ele já estava com todo o protocolo pronto. A gente pensou em fazer em Amplicon, com primers específicos, já são bem assim conhecidos para levantamentos de bactérias. A gente ia focar nas bactérias, e é o 16S que ele estava selecionando. E ele ele fez as extrações, a gente viu que tem muita variável ali, né? Então a gente queria saber, já que a gente definiu quem era o possível reservatório do Trypanosoma cruzi, aquele roedor, a gente ia trabalhar só com ele nos diferentes estados onde a gente tem aquela discrepância na prevalência de infecção natural por Trypanosoma cruzi. Infelizmente, ele foi pego pela pandemia e teve que sair correndo da França e voltou, mas ele vai dar continuidade ao trabalho. Carlos Eduardo, eu queria te agradecer muito pela palestra. Eu achei que você foi super didático. Para mim, que sou de uma área diferente, né, de uma área mais distante, eu pude acompanhar tudo, entender tudo. E eu tenho uma porção de perguntas, assim, porque eu achei muito interessante, né? Eu queria começar te perguntando sobre a morfometria,
que você disse que tem um aluno de mestrado que vai usar morfometria para investigar focos de reincidência, é isso? Ele já publicou, eu te mando esse trabalho. E como que usa morfometria para isso? O que a morfometria faz? A morfometria geométrica. Ela tem uma resolução... eu acho... Eu compararia ela... o resultado da morfometria geométrica é matriz de distância que a gente chama morfométrica. Distância de Mahalanobis e distância de Procrustes, que são análogos às distâncias genéticas que a gente utiliza para o FST da vida. Tá? Muitas vezes, quando a gente faz... eu tenho trabalho, eu utilizo a morfometria geométrica há bastante tempo. São marcos anatômicos, você pega a asinha do inseto, a asa do inseto é perfeita porque ela é plana, né? E aí essa natureza bidimensional favorece a captura de que a gente chama marcos anatômicos. Você coloca pontinhos, você marca ali. Se a gente escolhe, foram 13 marcos de cada asa. O Edgar trabalhou muito, 13 marcos de cada asa para 700 bichos. Aí ele fotografou 700 asas, 700 não sei quantas asas, marcou esses marcos anatômicos. E isso gera algoritmos, né? Ela é uma ferramenta que gera informação quantitativa sobre a diferenciação entre populações. Aí você agrupa o que você chama de população. Então, é mais ou menos o FST, só que é um marcador morfométrico. Mas tem uma resolução fantástica, porque muitas vezes quando você confronta os resultados, e em muitos dos meus trabalhos eles bateram, a gente fez até teste de Mantle, sabe, confrontando a matriz de distância morfométrica, que é a distância Mahalanobis, com os FSTs. E muitas vezes eles batem. E você pode fazer isso também com a distância genética dos organismos. E aí a morfometria é usada para identificar pode também. Que pertencem os indivíduos, é isso? Pode também, ela é aplicada na sistemática alfa, beta e gama, taxonomia, você consegue... Ela é mais utilizada para você mensurar o grau de diferenciação entre grupos. Não é legal você trabalhar com... Eu nunca vi ela utilizada para um exemplar só. As pessoas pegam grupos de organismos, assim, eu quero saber, pode ser até uma família, uma espécie em si, e você agrupa aquilo, quero saber se você espera com essa espécie diferente dessa. Então, a gente faz as distâncias genéticas da vida, né? E a gente depois aplica a distância morfométrica e confronta essas duas informações. E vou te falar, na maioria das vezes elas batem, quando você faz isso. Eu gosto da morfometria. E é barato, em tempos de pandemia, de carência de recursos, claro. Uma coisa que está evoluindo tanto, que os algoritmos estão cada vez mais requintados, sabe, refinados para a morfometria, então eu acho que vale a pena investir. Eu sou um entusiasta dela. Se chegar, a gente pode conversar melhor quando chegar aí, né? Vamos sim. E me diz uma coisa, você chama complexo de espécies porque vocês têm alguma dúvida quanto à delimitação taxonômica dos triatomas ou porque eles irradiaram recentemente? Por que usa? Porque assim, eu sou leiga em taxonomia. Não, boa pergunta. Eu olhei para eles, eu achei eles diferentes. Mas boa pergunta. Pode ter variação entre eles que tem a sobreposição. Por que é complexo de espécie? Essa é boa pergunta. E eu te falo que eu acho que em ciência a gente tem muita coisa de tradição. Tá? Eu, Carlos Eduardo, não concordo muito com chamar aquilo de complexo. E o complexo de espécie é quando você tem uma espécie críptica que você não consegue diferenciar, né? A gente vê panófilis. Mas o grupo quem trabalha com triatomíneos, o nosso grupo, que eu digo que tem complexo de complexo. E é uma briga por causa desses complexos, para montar, esse não pertence a esse complexo. Então, é baseado em afinidade. Afinidade, no caso do complexo brasiliensis, eles são monofiléticos, e aquilo que eu falei, foram agrupados em função daqueles, o conceito que foi criado
foi um grupo monofilético associado ao complexo rochoso da Caatinga. Então, eles compartilham essas características. Mas você está certíssimo nessa história de... Eu já fui questionado por isso. Por que você chama de complexo, se você consegue diferenciar? Tem mais gente perguntando aqui? Antes de aparecer aqui a pergunta dos meninos, eu queria perguntar mais uma coisa. Aquela outra espécie que se alimenta de répteis, como é que é mesmo o nome dela? Petroque. Vocês já exploraram essa questão de que possa ter havido, nesse caso, uma especiação simpátrica por seleção disruptiva, por questão de nichos diferentes? Eu acho que isso é um estudo, é um artigo muito bacana, porque elas coexistem, como você falou, mas elas não competem. Claro, elas podem não ter especiado no mesmo lugar, mas se explorasse isso, estudo de especiação simpátrica é muito mais raro e é muito bonito. E aí parece um caso de seleção disruptiva muito bacana que poderia explicar perfeitamente a especiação. Eu falei que foi especiação simpática, mas realmente não dá para saber, né? De repente, em algum momento, hoje eles ocorrem no mesmo lugar e compartilham a mesma pedra. A gente sabe da história evolutiva toda, né? Se dá certo. Mas, assim, só para você ter uma ideia, como tudo é novo para essa espécie, embora eles sejam muito estudados, ele só foi considerado membro do complexo brasiliensis em 2017, no trabalho que a gente publicou. A gente viu que ele formava um grupo monofilético. Então, parou por aí até agora. A gente não avançou muito. Eu recomendo que siga investindo, porque esse tipo de estudo é muito bacana. Eu vou te procurar para você me ajudar nesse sentido. Que a gente pode ter possibilidade de colaboração, né? E me diga uma coisa, os animais domésticos que podem ser infectados ali pelo tripanossoma, aí é coisa de gente bem ignorante mesmo. Você falou do cachorro, do gato, eu vi ali que tinha o porco, o boi. Eles manifestam sinais clínicos da doença, assim como nós? O cachorro e o gato eu sei que sofrem com a doença, sim. Então parece que ser provavelmente é uma interação recente, igual é o do homem. O gambá não. Mas assim, mesmo eles... É igual o cachorro sofre com a leishmania, mas ele ficou durante muito tempo como reservatório, né? Então eu acredito que eles possam ser também reservatório. Então eles têm manifestações clínicas, sim, têm problemas, mas eu não sei a que grau, né? Não sei, tem que considerar que eles têm uma vida mais curta também, né? Mas eles... Não tem muito estudo se eles são realmente reservatórios. Esse estudo que eu te falei de 40% de cachorro infectado foi publicado no passado, no Rio Grande do Norte. Então, essas coisas são muito... Parece que é um grupo muito estudado, mas tudo é muito novo. E tem muita coisa para fazer, né, colega? Gato sempre foi negligenciado. O gato estava ali deixado de lado, né? E o gato, teoricamente, do meu ponto de vista, ele estaria, às vezes, até mais suscetível que o cachorro. Porque o gato doméstico, muitas vezes, ele sai, enquanto o cachorro acaba, às vezes, ficando mais preso, porque briga, porque foge e tal. Eu acho que o gato tem... pelo menos os gatos lá de casa, eles se governam, os cachorros ficam presos. Então, eu acho que eles estão mais sujeitos a encontrar com o barbeiro pela rua do que o cachorro, né? Claro, os cachorros de rua não, assim como os gatos de rua, né? Eu acho que os cachorros se infectam por outra via, sabe? Porque como a gente não achou nenhum cachorro infectado, e já tem outros estudos que não acharam, insetos se alimentando de cachorro, possivelmente eles se infectam ou brincando com o barbeirinho que eles acham, ou comendo o barbeiro, ou lambendo o pelo que o barbeiro sugou eles, mas não chegou a infectar. Agora o gato está muito infectado. Ele pode também estar predando o roedor, né? A gente até colocou no trabalho essa possibilidade de ele estar predando os roedores, que a gente sabe que
A gente não pegou o roedor para ver que está infectado, mas para mim está óbvio. Que bacana isso. O Eduardo perguntou aqui no chat quais os animais que comem os triatomídeos. Então eu vou falar algum que eu já vi, porque também não tem tanto estudo assim. O que eu já vi, o réptil. Aquele réptil mesmo que o barbeiro suga eu já vi ele comendo barbeirinho. Então o Triatoma petrófico, que está associado ao réptil, de alguma forma ele está evadindo ali talvez ao campo de visão, não sei, ou enquanto o bicho dorme, ele se alimenta. Tem alguns estudos sobre controle natural de barbeiro que utilizaram vespas que são parasitoides dos ovos, mas nunca foi para frente assim, essa parte de controle natural. Eu já vi barbeiro no campo, já coletei em teia de aranha, então eu acho que são os mesmos todos os insetos, né? E a gente sabe que ele é muito fonte de alimento de outros animais, porque a maioria dos animais que tem alta prevalência de infecção natural por barbeiro são aqueles que comem barbeiro, macaquinho. Para quem não pode ver um barbeiro. Aquele piquinho, estrela. Então, e eles estão muito infectados, justamente porque eles se infectam pela via oral. Na natureza, a infecção é mais oral do que vetorial, pela via oral. E você falou que a gente também pode adquirir comendo esses animais. Isso aí é porque é a carne mal cozida, é a carne mal preparada? Ou... É mais uma coisa que ninguém sabe, a gente está postulando, porque na Amazônia eles sugerem essa via de... Porque na Amazônia tem muita gente infectada, tá sendo assim, os olhares para a doença de Chagas estão voltados agora para a Amazônia, porque estão vendo que tem muita gente infectada lá. E aí eles têm várias hipóteses. Tem a hipótese do açaí, mas tem também a hipótese da caça. Agora, tem um estudo no Rio de Janeiro que comprovou que as pessoas se infectaram pela caça. É uma manipulação que eles acreditam, de manipular a caça. Pode ser a carne mal cozida, mas não tem coisa muito assim, digamos, prova, né? Tem sugestão. E você falou de um surto, que as pessoas tinham ido a óbito e tudo, mas, em geral, a doença de Chagas é uma doença mais lenta, não é uma doença aguda, né? Depende. A via oral é agressiva. É mesmo? É muito agressiva. Nesse surto que aconteceu no Rio Grande do Norte, foram 3 pessoas que morreram. Né? No de Pernambuco, eu não sei, que não ficou muito divulgado, não. Tem uma questão política lá. O prefeito está abafando, uma coisa assim. Mas, assim, isso é comum. Ela realmente está certa, ela é silenciosa. E é uma coisa que a gente quer estudar lá no Rio Grande do Norte. Nesse surto, a gente acha que ele está subestimado. Esses 18 casos que foram confirmados foram por meio de pacientes que procuraram o posto de saúde com sintoma. Então, a gente acha que a dimensão do surto é muito maior do que isso. A gente escreveu um projeto de financiamento para fazer sorologia, mas não foi aprovado. Mas a gente vai recorrer. Mas eu acho que a doença de Chagas não está tão controlada como se acha. Podemos ter surpresas se for feita uma sorologia séria. Né? Ok. Olha, Carlos, eu adorei. Eu fiquei encantada. Acho que tem um mundo aí de coisas aí para vocês estudarem, né? Gostei bastante mesmo. Vamos conversar sobre a especiação simpátrica, né? Sobre a morfometria. Isso. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para o professor? Se não tiverem mais perguntas, então eu vou agradecer
a participação do professor Carlos Eduardo, né? Lembrar os colegas e já deixar o professor também convidado. Quarta-feira que vem a gente tem, nesse mesmo horário, a gente tem nova palestra. Se eu não estou enganada, é com a professora Ana Carolina, mas depois eu envio as informações, o professor Eduardo Mendes também vai divulgar. Muito obrigada pela sua participação hoje, colega. Foi uma honra ter te ouvido. Uma honra falar. Obrigado. Eu também gostaria de fazer minhas palavras como as de Alessandra. Muito interessante. Legal que você está vindo aqui para ficar conosco. Muito interessante o tema também, a sua interface com diversas áreas da ciência, algo que é o que devemos fazer hoje, né? A ciência hoje, ela está voltando àquela história natural do século XIX, que era tão legal. Então, agradeço a atenção de todos, e no dia 14 é de como as ervas chegam a árvores. É essa palestra, né, se não me engano, também. E alguém perguntou sobre a aula gravada. Normalmente, depois de 3 ou 4 dias, o pessoal da RNP me disponibiliza as aulas e pode me contactar. Eu passei aí o meu endereço eletrônico, mas a professora Alessandra o tem, e qualquer coisa podem me contactar. Então, Eduardo, você queria dizer alguma coisa mais? Não, só agradecer a participação e chegando aí, eu aviso vocês. Espero que a pandemia tenha passado para a gente ter um encontro pessoal, ao invés de virtual, né? Obrigado, gente. Positivo. Vou encerrar, então. Muito obrigado a todos. Tchau. Gente, tchau, tchau.